Boa noite, pessoal. Como estão todos? Espero que estejam bem. Essa aula de hoje, então, está sendo uma aula gravada. Nós vamos fazer mais um exemplo aí relativo a tempo de concentração e declividade harmônica, declividade pelo método direto, né? E a partir desse exemplo, vocês podem ver, rever, pausar, voltar. Então, peço que vocês acompanhem, vão fazendo junto aqui o exercício, tá? Então, primeiro faça aí depois você solta o vídeo para conferir e ver se está tudo certo. E aí, posteriormente, vai ter um exemplo, um exercício, né, para vocês resolverem, tá? Para irem treinando. Então, exemplo 2, com os comprimentos e cotas dos Talvegs, calcule a declividade equivalente pelo método direto e pelo método da média harmônica. O valor da declividade, né, aí pelo método da média harmônica, calcule o tempo de concentração usando a equação de Picking e também encontre a velocidade média do curso. Então esse é o perfil, né, de desnível aí do Talveg de trecho a trecho, com trechos uniformes. Então tem do trecho 1 ao 2, 2 ao 3, trecho 3, 4, trecho 4, 5. Aqui são as cotas iniciais, as cotas finais e o comprimento, né, a distância entre os dois pontos, a distância horizontal entre os dois pontos. Então, plotando num gráfico, ficaria dessa forma, tá? Trecho 1, 2 aqui. Então, ele sai do 325 e aí a parte mais alta, 355, 11 mil metros de distância. E assim sucessivamente, tá? Mais ou menos isso aqui seria o perfil desse Talveg, tá? Então, primeiro o cálculo da equação da declividade equivalente, né? Então, a gente utilizando aí a equação da média harmônica, que é o comprimento dividido pelo somatório dos comprimentos de cada trecho, dividido pela raiz da declividade de cada trecho. Então, primeira coisa, a gente encontra a declividade de cada trecho, né? Então, trecho 1 é 355 menos 325, né, que é o desnível, dividido pelo comprimento. Trecho 2 a 3, 390 menos 355, que vai dar o desnível, tá, desse ponto a esse, dividido pelo comprimento, 8.520. Trecho 3 a 4, 450 menos 390, dividido pelo comprimento. Trecho 4 a 5, 510 menos 450 dividido pelo comprimento. Então, aí eu encontrei as declividades, né, de cada trecho. De posse dessas declividades aqui, então, eu consigo fazer a aplicação da fórmula. Em relação a desenhar esse perfil, né, não tem necessidade de desenhar. Você pode simplesmente pegar o dado da tabela, que é a cota final menos a inicial, e dividir pelo comprimento. Cota final menos a inicial, dividido pelo comprimento. A questão do desenho do perfil seria só para a gente entender melhor, né, o que está sendo feito aí. Entender que é a declividade de cada trecho. Mas não precisa fazer esse desenho não, né? Você pode simplesmente usar os valores da tabela aí. Então aí a gente aplica a fórmula, né? Comprimento de cada trecho dividido pela raiz da declividade de cada trecho. Somatório disso é o total do comprimento, tá? Que é o somatório dos comprimentos, vai aqui em cima, e aí isso ao quadrado. Então, declividade equivalente pela média harmônica, 0,0459 metros por metro. Isso aqui pode mudar, tá? Depende se você vai usar todas as casas, se vai fazer direto na calculadora, você vai calcular um a um, anotar os valores e depois fazer o cálculo. Então, isso aqui vai ter pode ser que mude aí de um para outro, tá? Mas também não vai mudar muita coisa. E depois o método direto, que é a diferença de nível total pelo comprimento total. Então vai ser o quê? Diferença de nível lá, né, do final menos o inicial, vai dar esse desnível todo, dividido pelo comprimento horizontal total.
Então, deu 0,0629, deu superior, né? Então, em geral, o método direto, ele superestima. Ele serve para a gente ter uma base rápida de cálculo de declividade. Então, tendo a declividade aqui, a gente consegue calcular o tempo de concentração, que é o tempo que vai levar para aqui, onde eu tiver água do ponto mais distante, vai levar para chegar até o exutório. Então, usando a equação de Peking. Então, 5,3 vezes o comprimento total dividido pela declividade equivalente elevado a 1/3. Detalhe aqui, ó, que o comprimento está em quilômetros, né? Tá 29,445, tá? Quilômetros. Então, eu passei de metros para quilômetros. Isso aqui que houve divergência no resultado da aula passada, tá? Então, eu passo para quilômetros, valor da distância. Declividade ela fica em metros por metros, aplicação da fórmula 98,48 minutos. Lembrando que isso pode mudar, né, esse valor aí dependendo da forma como você usou, o arredondamento, a calculadora, né, se anotou e depois elevou, isso varia. Mas também não vai fugir muito desse valor aqui. Então, tendo o tempo de concentração, agora eu consigo estimar a velocidade média do leito, né, a velocidade de escoamento, usando aí um método climático, que é essa fórmula aqui. Tempo de concentração é igual a comprimento dividido por velocidade. Notem também que as unidades aqui são diferentes. Comprimento é em metros e o tempo de concentração em segundos. A velocidade vai ser em metros por segundo. Então, isolando a velocidade aqui, vai ficar comprimento total do tal VEG dividido pelo tempo de concentração. Agora, em metros, 29.445 metros dividido por 98,48 vezes 60, dá para passar para segundos. Então, velocidade média 4,98 metros por segundo. Ok? Então, seria esse o exemplo. Vocês têm então, um exercício para resolver, baseado aqui nessa explanação, tá? E o exemplo da aula passada, para estar resolvendo e enviar até o final do dia da terça-feira, tá? Ok? Dúvidas, vou estar à disposição.